Graça e paz, amados irmãos. Amém. Tudo bem com vocês aí na sua casa ou onde você está? Nós estamos lendo junto com os irmãos, aqui com a igreja local, o Evangelho segundo Mateus. E este Evangelho é um evangelho que fala, principalmente na época que ele foi escrito, para o povo judeu. Mas hoje também ele pode e vai falar com o seu coração. Então eu peço que você que está começando a nos acompanhar já, você se quiser compartilhar essa mensagem, eu tenho certeza que pela graça do Senhor será bênção para a sua vida e para outras pessoas também. Amém. Vamos abrir então no Evangelho de Mateus, como eu falei, mas no capítulo 16, a partir do versículo 13 nós vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 13. E nós temos um dos textos também que é um dos mais conhecidos nesse Evangelho. Esse texto que fala sobre algo tão interessante, sobre uma revelação que o Senhor deixou descrita aqui. Vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de quem a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vamos orar? Senhor, nós, Pai, somos também, Pai, como os discípulos, Pai. Às vezes podemos, Deus, nos assemelhar, Pai, como o povo, limitados, com muitas ideias na mente, Senhor, mas nós queremos, Pai, abrir mão nesta manhã, Deus, daquilo que nós pensamos, se isso impedir aquilo que vem do Senhor. E assim, Senhor, revela aquilo que está no céu para nós. Pai, fala conosco, assim como tu falaste, Senhor, a Pedro. Fala conosco, Senhor. Revela, Pai, aquilo que está no teu coração. Nós, Pai, não merecemos, Senhor, mas o Senhor, pela tua graça, o Senhor fala conosco e nos dá, Senhor, como um néctar para a nossa alma, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Também fala, Senhor, com aqueles que estão assistindo, Pai. Por mais que não estejam aqui neste lugar, fala com eles ali, Senhor, e a tua revelação se achegue a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui nós vemos uma cena, um episódio na caminhada do Senhor Jesus, marcante tanto para Jesus como também para os discípulos ali. Porque aqui nós temos uma afirmação, nós temos aqui uma revelação sobre aquilo que muitos não têm. Hoje em dia, muitas pessoas e não só hoje em dia, mas há muito tempo, as pessoas se denominam Cristo. Nós vemos aqui no Brasil algumas pessoas que dizem que são Jesus. Alguns homens, tem um até que era de Curitiba, que falava
e fala ainda que ele é Jesus. São os falsos cristos. E esses falsos cristos, eles não estão só desde agora, eles estão desde aquela época de Jesus. Muitos diziam que eles eram o enviado do Pai, o Messias. Muitos tinham essa ideia. Mas, aqui na palavra, aqui no Evangelho de Mateus, nesse capítulo 16, nós vemos uma afirmação tremenda. E Jesus confirmando isso, de que Ele é o verdadeiro Cristo. Então, o tema da nossa mensagem hoje é o verdadeiro Cristo. Para isso, nós vamos ver em 4 pontos, 4 verdades que aconteceram nesse episódio e mostram sobre o verdadeiro Cristo. 4 pontos que mostram sobre o verdadeiro Cristo. O primeiro ponto, nós vemos ali no versículo 13 e no versículo 14. Diz assim, no versículo 13: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Nesses 2 versículos nós vemos Jesus perguntando algo aos seus discípulos, aqueles que estavam mais perto. Ele pergunta o quê? Quem o povo, não vocês, quem o povo diz que eu, Jesus, sou? E aqui nós vemos que eles respondem o que o povo dizia. Então, primeiramente, nosso ponto aqui, há uma confusão nessa resposta. O nosso primeiro ponto é uma confusão. Havia uma confusão nessa resposta e vamos ver por quê. Olha o que diz ali no versículo 14. Diz assim: E eles responderam, uns dizem João Batista. Alguns do povo diziam que Jesus era João Batista. João Batista foi um profeta do Senhor, ali, logo na mesma época do Senhor Jesus. Ele era primo do Senhor Jesus. João Batista, um profeta marcante, um grande homem de Deus, pregava o arrependimento dos pecados. E ele também falava e assim fazia o batismo do arrependimento. Ele era um homem de Deus sem dúvida. Ele vivia afastado do mundo para não se contaminar. Ele era visto por todos que ele era um homem enviado de Deus. Mas o próprio João Batista não disse que ele era o Cristo, que ele era o Messias. João Batista não diz isso, porque ele podia até preparar os homens para entrar no reino, mas só Jesus é a porta do reino. Só Jesus Cristo é a porta para entrar no reino dele. Então, eles diziam, estavam com essa confusão na mente. Uns diziam que era João Batista dentre o povo. Mas não diziam só sobre João Batista. No versículo 14 nós vemos outros, Elias. Elias foi um grande profeta no Antigo Testamento. Um homem que se opunha ferozmente às coisas que eram da falsa religião. Adoradores de Baal. Elias era feroz contra esses. Ele ia contra. Ele falava claramente contra esses. Elias até chegou a levar, sendo mesmo um homem de oração e empreendendo essa guerra contra esses homens, ele nessa guerra até muitos falsos profetas foram mortos lá naquela época. Derramado sangue, os profetas de Baal foram mortos. Foi derramado sangue através desses falsos profetas. Elias era contra eles, mas Elias não era o Cristo. Elias nunca falou que ele era o Cristo, que ele era o enviado de Deus para salvar o povo do pecado. Elias nunca falou isso. O povo estava ali pensando, será que é Elias? E eu tenho talvez um palpite de por que eles achavam. Elias, ele não morreu. Elias, ele foi levado para o céu. Passou uma carruagem de fogo, veio um redemoinho e levou-o para o céu. Eliseu viu. Isso ficou registrado.
Mas talvez por causa disso eles pensavam, Elias, então, como não morreu, agora retornou. Mas Elias nunca falou que era o Messias. Elias não morreu como Jesus e não derramou o seu próprio sangue para nos salvar. Jesus não era Elias, havia uma confusão. Outros também, olha lá no versículo 14, e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Tinha alguns que achavam que Jesus poderia ser o profeta Jeremias, aquele que estava ali na beira do exílio da Babilônia. O profeta Jeremias, aquele que era também conhecido como aquele que se compadecia da dor do Senhor ao ver o povo se distanciando. Jeremias. Mas Jeremias, sim, ele foi um exemplo de paciência, ele foi um tipo de Cristo, Jeremias. Mas Jeremias foi somente um profeta e nada mais. Ele profetizou sobre a nova aliança, mas Jesus inaugurou a nova aliança. Ele era um profeta. João Batista, Elias, Jeremias e outros profetas existiram, mas eram somente profetas. Então, entre o povo havia uma confusão de quem era Jesus. Achavam que era um profeta. Então, na continuação aqui nós vemos que Jesus não para simplesmente com o povo. Ele vai também agora aos seus discípulos. Mas antes ainda, por que será também que o povo tinha isso em mente? Pensa bem, essas pessoas já tinham passado. Jeremias morreu. João Batista morreu. Havia umas crenças erradas ali no meio. Hoje em dia as pessoas, vocês sabem, pessoas creem que pessoas morrem e podem voltar no corpo de outra pessoa. Naquela época já existia essas crenças erradas. Por isso que eles tinham isso em mente. Mas Jesus olha agora para os seus discípulos. Versículo 15 diz assim: mas vós, então ele estava falando com os discípulos e ele agora pergunta para eles. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, preste atenção. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Segundo ponto aqui em todo esse enredo aqui, uma revelação. Primeiro nós vimos uma confusão que havia entre o povo. Quem é Jesus? E agora uma revelação através de um dos discípulos ali que recebeu algo do Pai. Ele fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, essa palavra o Cristo vem de ungido. Mas quando é dito a Jesus aqui, sendo acrescentado o Filho do Deus vivo, se remete a muitas profecias do Antigo Testamento que se dizia sobre o Messias. Pedro claramente está dizendo a Jesus: Jesus, tu és aquele que nós esperávamos para nos salvar. Tu és o ungido do Pai que veio para nos salvar. Tu és o único que poderia fazer isso. Tu és o Cristo, não um dos Cristos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Messias. Jesus não é somente um grande profeta. Jesus não era João Batista, por mais que João Batista foi um grande homem de Deus. Jesus não era somente Elias, por mais que Elias foi um tremendo homem do Senhor, foi trasladado para o céu. Jesus não era também como Jeremias, um grande profeta. Jesus não era somente um grande profeta. Muitas religiões hoje em dia dizem que Jesus é um profeta. Ou até dizem um grande profeta. Mas não é assim. Jesus é o Messias. Jesus não só vê Pedro falando, ouvindo Pedro falando, tu és o Cristo, como Jesus aceita essa confissão como verdade. Jesus é como
que nesse momento Jesus assinasse embaixo dizendo: sim, Pedro, eu sou o Messias. Sim, Pedro, eu sou o Cristo. Nenhum dos profetas disse isso. Nenhum dos profetas foi e falou dessa forma. Primeiro veio uma revelação de Pedro e Jesus assina embaixo. Como que nós vemos isso? Olha lá, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, que é o Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Não foi algo que veio de Pedro simplesmente, da ideia de Pedro, da mente de Pedro. Isso que Jesus está falando não é carne nem sangue que revelou isso, não é algo do homem, é algo divino. Quem te revelou foi o Pai. Como é, Pedro, que você entrou aí no meio da conversa e você descobriu isso? Isso é algo entre eu e o Pai. Simão Barjonas, você está falando algo do Pai, algo do céu. Jesus vai lá e atesta como verdadeiro isso. Sim, eu sou o Messias. Pedro falou: tu és o Cristo, e Jesus confirma: você falou algo do Pai. E o Pai, ele não mente. Então essa é a revelação. Quem revelou a Pedro? Não foi isso aqui, não foi para a glória de Pedro. Por mais que Pedro foi ali um homem que se colocou naquele momento como um homem de Deus, um homem ousado para fazer essa afirmação. Mas essa revelação, ela só tem um único propósito, de dar glória ao Pai, não a Pedro. Aqui o foco é o Pai, é Cristo Jesus, não Pedro. Por isso que Jesus até fala: bem-aventurado é você. Não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai. O Pai é aquele que revela quem é Jesus. E assim nós vamos continuar, versículo 18. Olha só o que diz o 18 e o 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pedro fala quem é Jesus através da revelação do Pai. Agora Jesus olha para Pedro e ele fala quem é Pedro. Agora Jesus olha para ele e fala assim: sim, né? Olha no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, esse nome Pedro, vem de Petros, ou seja, um fragmento de pedra, de uma rocha. Você já viu a brita que nós temos? Essa brita ali, ela na verdade ela não é pequenininha assim. Ela é implodida e ela fica daquele tamanho para ser vendida. É um fragmento de uma rocha. Jesus chama Pedro exatamente do nome dele. Tu és Pedro, tu és um fragmento da rocha. E é isso que Pedro realmente é. E é isso que cada um aqui na igreja do Senhor é. Um fragmento da rocha. Mas vamos continuar. Nessa, eu não falei o ponto, né? Eu falei? Não? O terceiro ponto, uma declaração. Terceiro ponto, uma declaração. É a declaração de Jesus sobre quem é Pedro. Pedro fala isso através do Pai e agora Jesus fala para Pedro. Então Pedro ele é um fragmento da rocha. E aqui, continuando, no versículo 18 nós vemos: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui é um grande erro de muitas pessoas. Ao ler isto, olham e vejam, sim, então Pedro que é a Petros, que é essa pedra, esse fragmento de pedra, as pessoas olham para esse texto e pensam assim, então aqui está falando sobre ele, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas não é assim. Segundo todos os estudiosos, segundo aqui também, o que está acontecendo aqui, a palavra no original ela é diferente. E aqui Jesus está falando sobre uma rocha, e essa rocha é ele mesmo. Primeiramente ele fala de Pedro. Olha bem no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro. E agora ele aponta para ele mesmo.
dizendo: e sobre esta pedra, o original é rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, é muito óbvio que não é Pedro que é a rocha que vai ser edificada, a igreja sobre Pedro. Pedro não aguentaria. Pedro é um homem. Pedro, ele erra. Só um que é a rocha. Só Jesus é a rocha. Nós somos apenas fragmentos dessa rocha. Pequenas pedrinhas. E Jesus fala: e sobre mim. Jesus traz a autoridade a Ele. Jesus fala que Ele é o sustentador. E Ele fala: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Sobre Ele mesmo, sobre os ombros do Senhor Jesus, a igreja será estruturada. A igreja do Senhor será edificada. E aqui nós vemos que Jesus fala pela primeira vez, e na Bíblia inteira que aparece pela primeira vez essa palavra, igreja. Traduzida para nossos dias, lá no original ela significa, tem o nome de eclésia, que vem do original ali, chamados para fora. Por que para fora? Porque as pessoas tocavam, às vezes, uma trombeta, e as pessoas saíam para fora das suas casas, e se reuniam na rua, no pátio ali, para fazer uma convocação, para fazer uma reunião entre todas aquelas pessoas que moravam ali. Então, eclésia é isto: quando tocava um sinal, as pessoas iam para fora porque algo importante estava para acontecer. E Jesus usa isso para chamar a igreja, aquilo que Ele irá edificar sobre Ele mesmo. Então, Jesus é o fundamento da igreja. Nesta declaração ele fala isso: Jesus é a pedra fundamental. Jesus também é o edificador. Ele fala sobre esta pedra, sobre Ele mesmo, Ele edificará a igreja dele. Jesus é o edificador da igreja, Ele que atrai os seus para ser a igreja. Jesus também, ele diz aqui, Jesus é o protetor da igreja. Olha só o que diz ali no versículo 18: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor é chamada para uma missão. E nessa missão, o Senhor da igreja, Jesus Cristo, o dono, o fundamento, o edificador, Ele é também o protetor da igreja. Porque a igreja cumpre a missão do Pai. E nessa missão, a igreja também é cuidada pelo fundamento, pelo edificador. Ele é o protetor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz aqui no versículo 18. Não podem, não vão prevalecer. Que bênção! Nós sabemos isso. Que bênção você saber isso. Você que é uma pedra, um fragmento dessa rocha que está sendo edificada. A igreja do Senhor. Essa é a declaração. Essa é a declaração do Senhor Jesus sobre Pedro, sobre Ele mesmo e sobre a igreja. E para terminar, nós vemos aqui uma advertência. Mas antes ainda eu tenho que retornar aqui a esse ponto, porque eu pulei um versículo. O versículo 19 eu li, mas eu não explanei sobre ele. Ele fala assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse versículo também gera algumas confusões. Porque se você entende errado o versículo 18, certamente você vai entender errado o versículo 19. Se Jesus é a rocha, a pedra que edifica, a pedra fundamental, o nosso cuidador, agora ele fala para Pedro, que é esse fragmento de pedra, que faz parte da igreja, ele fala à igreja: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Com quem está, nesse momento, quando fala? Com quem está a chave, quando Jesus fala? Dar-te-ei. Está com Jesus. Olha como é interessante. Jesus está com as chaves. Do quê? Do reino dos céus. E assim ele fala que o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus dá autoridade à igreja. Jesus dá autoridade não somente a Pedro.
Jesus dá autoridade a todos os pregadores do Senhor, a todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, que é a igreja do Senhor. Ele dá autoridade ao quê? O que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Nós temos autoridade para anunciar o reino dos céus, para ligar pessoas aqui no reino dos céus. Também, com a nossa omissão, nós também podemos desligar, olha que interessante, pessoas daqui, para os céus. As chaves do reino dos céus estava ali nas mãos do Senhor. Jesus fala, dar-te-ei, vou lhe dar, estará com você, igreja, essa autoridade de ligar aqui na terra e desligar daqui da terra para com o céu. Irmãos, isso é uma bênção para nós, igreja do Senhor. Temos autoridade dada pelo Senhor, pelo fundamento, pelo estruturador da igreja e pelo protetor da igreja. A autoridade. E agora sim, o quarto ponto, uma advertência. Jesus conclui essa fala dele com uma advertência. Diz assim, versículo 20: Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que interessante, né? Depois de tudo isso, toda essa grande revelação, Pedro, ouvindo o que o Pai falou, agora Jesus fala isso. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus, sabe, eu penso assim, às vezes quando eu tenho algo muito bom, assim, muito interessante, eu quero contar para as pessoas. Eu quero falar para as pessoas logo e eu não consigo segurar. Às vezes até eu compro um presente para a Thalita, minha esposa, e eu não consigo segurar até o dia, porque eu quero logo dar, porque eu fico ali sabendo, por mais que eu esconda ou eu já falo, por mais que eu compre pela internet, eu não consigo segurar, já falo antes de chegar, porque é algo que eu acho que a pessoa vai ficar alegre. Mas Jesus, ele sabe o tempo certo. Os discípulos não sabiam. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Havia o tempo certo para que essa palavra chegasse aos demais. Havia o tempo correto. Se não houvesse isso, Jesus teria liberado eles para falar. Mas aqui Jesus fala que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Aquele momento. Mais para frente nós vamos ver esses grandes pregadores, esses homens do Senhor se tornando grandes pregadores e falando Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Então há uma advertência e cabe a nós também sabermos o tempo, o modo e como falar. Dito isso, nós temos que olhar para nós e pensar, será que temos visto Jesus realmente como esse verdadeiro Cristo? Será que temos entrado talvez em alguma confusão na nossa mente, como o povo tinha? João Batista, será? Elias, será? Jeremias, será? Ou será que temos tido do Senhor uma revelação? Realmente Jesus é o Messias, o Cristo, o meu Salvador. Temos entendido a declaração do Senhor sendo igreja agora nós, de que Ele é a rocha e que Ele é o fundamento, que Ele é aquele que estrutura, que constrói a igreja e que cuida da igreja? Será que nós também temos visto que precisamos estar atentos em todo momento dessas advertências que o Senhor nos dá? Temos feito isso? Estamos atentos? Para isso está escrito isso aqui. Por isso eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, abra o seu coração para a revelação do Senhor Jesus que tem para você. Ele quer dizer quem Ele é a você. E Ele quer também falar quem você é para você mesmo, como Ele fez com Pedro. O Senhor Jesus quer se revelar e quer mostrar quem você é. Feche os seus olhos nesse momento. Você talvez nesse dia aconteceu alguma coisa ou tenha acontecido uma série de coisas e você pode estar desnorteado. Vá até o Senhor. Vá até o Senhor Jesus. Talvez você está cheio de confusão. Vá até o Senhor. Talvez você
precisa nesse momento ouvir algo do Senhor com uma revelação para dar norte à sua vida. Talvez você precise ouvir do Senhor uma declaração ou uma advertência. O Senhor Jesus é o centro. O Senhor Jesus é o verdadeiro Cristo. O Senhor Jesus é o Messias para a sua vida. Ele é o teu sustentador, Ele é o teu edificador, Ele é o teu cuidador. O Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, lendo isto, Pai, que foi falado há muito tempo atrás, mas sabendo que isso é totalmente verdadeiro, porque somente o Senhor cumpriu com todos os requisitos do verdadeiro Cristo. Somente o Senhor é o Messias e somente o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz para que nós pudéssemos estar com o Senhor e sermos igreja do Senhor. Senhor Jesus, nós aqui, nós queremos dizer que cremos no Senhor. Cremos no Senhor como Cristo, cremos no Senhor como o Salvador, cremos no Senhor como o Senhor, o fundamento, o sustentador e o cuidador da igreja. Senhor, tira toda a dúvida, Senhor, de que aqueles que creem no Senhor não são cuidados, porque o Senhor falou que nós seremos cuidados. Ó Senhor, leva-nos também, Senhor, a levar pessoas ao Teu reino, porque nós temos a autoridade que o Senhor nos dá, a exercer essa autoridade da igreja do Senhor, não só sobre nossas vidas, nas coisas que nós precisamos, mas sim, Deus, para levar pessoas para o reino dos céus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, fazer segundo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, segundo a autoridade que está sobre nós, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por tamanha revelação, Pai. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, que esta mensagem venha não do meu coração, mas do coração do Pai para você nesta manhã. Fique na paz. Deus abençoe.